Oi, vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil e hoje com o tema de revelia. Nós já vimos sobre o princípio da impugnação específica, que está falada no artigo 341 do CPC, aonde o réu tem o dever jurídico de manifestar-se sobre as alegações de fato constante na inicial. O réu tem esse dever jurídico. E toda vez que eu trato de um dever jurídico que não é cumprido, ele tem uma responsabilização. Então, ele como sanção jurídica, ele vai sofrer os efeitos da presunção de veracidade. No artigo 344 do CPC, também reforça isso em relação à contestação, demonstrando que a contestação, além de ser um direito da parte ré, é também um dever jurídico, pois, caso não apresente a contestação, ele vai sofrer uma sanção jurídica por não obedecer à ordem judicial. Isso é considerado um ato de insubordinação. Por isso, não apresentar a contestação é um ato de insubordinação e grava o réu com a pecha da revelia. Ele é revel, ele é marcado como sendo revel naquele processo. Mas o que seria essa contestação? É na contestação que o réu, e por isso que é um dever jurídico, e vamos novamente entender como dever jurídico, ele vai trazer toda a matéria de defesa, ele vai se defender. Então, contestação é a aplicação do princípio da ampla defesa e especificamente do contraditório. Contestação é uma peça de defesa, então ele exerce o contraditório. E como ele vai se defender? Expondo as razões de fato e de direito. O que seriam essas razões de fato e de direito que impugnam? E lembra de novo, essa impugnação tem que ser especificadamente. Como ele tem que expor especificadamente as razões de fato e de direito? Como, por exemplo, alegando quais são os fatos impeditivos. Que tipo de fatos impeditivos eu tenho para me opor à parte autora e dizer, olha, você não pode apresentar agora, porque o direito ainda nem começou a fluir. O prazo para a sua cobrança não começou nem a fluir. Ou então dizer, opa, calma aí, autor. Isso é um pedido que juridicamente não é possível ser atendido, como, por exemplo, cobrar dívidas de jogo, ou ainda um fato modificativo, como, por exemplo, olha, nós fizemos uma transação, um acordo extrajudicial, e esse acordo está vigendo, mas você está cobrando a dívida anterior que já foi acordada. Ou ainda chegar para a parte autora e dizer, opa, houve a prescrição. Você não pode mais cobrar porque houve a prescrição. E eu posso alegar a prescrição no processo e o juiz vai extinguir o processo por causa da prescrição. Então, é na contestação que o réu vai trazer essas suas matérias de direito, lembrando que tem que ser impugnada precisamente
especificadamente cada matéria trazida, cada pedido trazido pelo autor em sua inicial. E se não impugnar as matérias de fato, haverá presunção de veracidade. No entanto, a matéria de direito exige que a parte autora apresente as provas, como aquelas previstas no artigo 373, inciso 1 do CPC. Mas que tipo de prova, professor? É só ir lá no artigo 212 do Código Civil, que lá vem o rol de provas que podem ser produzidas pelas partes que estão alegando dentro de um processo judicial. O réu também é na contestação que o réu vai se manifestar também de forma precisa, específica, apontando qual é o documento que ele não concorda. Então ele vai também falar de todos os documentos que o autor juntou na inicial. Documento que ele não se manifestar, ele considera como sendo verdadeiro. E é nessa oportunidade que ele pode suscitar a falsidade de documentos em relação àquele rol apresentado pela parte autora junto com a inicial. Professor, então, quer dizer que é na contestação que ele traz as alegações de fato e de direito. E ele vai impugnar os pedidos da parte autora. E aquilo que ele não impugnar, há uma presunção de veracidade, somente em relação à matéria de fato, porque a matéria de direito tem que ser provada. Mas só serve para isso? Não. Observa, na contestação ele traz as alegações de fato e de direito. Essas alegações de fato e de direito, ela pode ser impeditiva, modificativa ou extintiva do direito do autor. Mas também essas alegações de direito pode trazer pretensão própria do réu. Ele não é obrigado na matéria de direito trazer apenas fatos que se opõem ao direito do autor, mas ele também pode trazer pretensão própria, que nós chamamos de reconvenção. E a reconvenção não é mais em peça apartada, ela é na contestação, que é o que nós podemos verificar. Um exemplo de reconvenção dentro de um processo aonde a matéria é conexa com a ação inicial. Alguém executa outra pessoa por não ter pago por um serviço que prestou. O réu na contestação diz: calma, mostra no processo, no direito, pela contestação, o comprovante de pagamento e pede para a outra parte que devolva o dinheiro ou execute a obra que não executou. Observa que a contestação, ele pode dizer: alguém está cobrando uma dívida de outra pessoa. A pessoa diz: não devo. Contestou: não devo, e apresenta o documento de quitação. Mas na reconvenção ele vai além. Ele diz ao seu juiz: eu não devo e está aqui a quitação. Mas também essa pessoa não fez a obra, não executou o serviço. Obrigue que ela restitua aquilo que eu paguei. Isso é reconvenção. Observa que a contestação ela serve para várias coisas, e esse instituto da reconvenção ele vem para dar
celeridade e economia processual. Assim, voltando para o artigo 344, contestar é dever jurídico do réu, que se não o fizer, atenta contra a dignidade e o juiz dirá que ele é revel. Mas e a revelia, além de ser considerado revel, não ser mais intimado para os atos futuros do processo, o juiz pode, analisadas as regras do artigo 345, aplicar a presunção de veracidade. Presunção essa é relativa, porque até que se prove o contrário, em relação às alegações de fato, não abrange as alegações de direito, fica somente nas alegações de fato, porque, conforme já ouvimos várias vezes, alegações de fato têm que ser provadas, conforme determina o artigo 373 do CPC. Podemos fazer um paralelo do artigo 344 com o 341 e entender que a contestação é um dever jurídico do réu, que ele tem para impugnar, e essa impugnação é de forma específica, todas as matérias trazidas pelo autor na sua inicial, seja alegações de fato, seja alegações de direito, bem como os documentos que ele juntou na inicial, sob pena de sofrer os efeitos, se não apresentar contestação, os efeitos da revelia, e a presunção de veracidade por falta de impugnação da matéria de fato. As duas juntas, nós já analisamos separadamente e agora unificadamente, podemos dizer que, além de outras obrigações jurídicas definidas em lei, qual é? De apresentar seus argumentos, de apresentar as suas teses e razões de fato e de direito na sua contestação, ele o deve fazer de forma especificadamente ou de forma específica, direta. Cada matéria tem que ser impugnada. Artigo 437 diz que é na contestação que se manifesta sobre os documentos anexados na inicial. E é nessa contestação que ele pode suscitar o incidente de falsidade documental. Qualquer documento que ele acha que não está certo, ele suscita. Mas é lógico, o professor, se suscitar errado, é lógico que sofre as penalidades. Então, é no momento da inicial, na sua contestação, que ele vai falar sobre os documentos anexados na inicial e, inclusive, suscitar falsidade documental. Trazendo os dois artigos que acabamos de ver, unificando os dois, podemos entender que é dever do réu manifestar-se na contestação especificadamente sobre as razões de direito de fato, bem como sobre os documentos e, se necessário for, suscitar a falsidade documental. O procedimento comum, ele não é difícil de se entender, mas ele tem fases. Então, tem uma fase do registro, é quando apresenta o documento, apresenta a petição inicial. E esses documentos que virão anexados na inicial, que serão contestados na sua contestação ou contraditados. O juiz vai analisar tudo isso antes da especificação de provas ou mesmo somente lá na sentença.
ele analisa sobre tudo isso. De forma que, se o réu não contestar, não é de plano que vai ser aplicado a revelia. O juiz, dentro do saneamento, ele vai analisar caso a caso, inclusive o artigo 345, se não há inocorrência da revelia, para poder se manifestar. E mesmo assim, se não desejar, ele pode fazer tudo isso, como falei, também na contestação. E aqui simplesmente mandar especificação de provas. O réu considerado revel não fica proibido de especificar provas, de apresentar de contraditar os pedidos na inicial e nem de apresentar alegações finais. Surge com isso uma dúvida. Contestar é uma faculdade ou é uma obrigação? Como já falamos, contestar é um direito e dever jurídico. Porque se o réu não contestar, está ciente que pode sofrer os efeitos da revelia e da presunção de veracidade em relação às alegações de fato que o autor trouxe em sua inicial, que antecede a contestação. Existem algumas situações onde o efeito da revelia não pode ser aplicado. Como assim? O réu não apresenta a contestação e mesmo assim não sofre os efeitos da revelia. Em mente, temos que entender que, via de regra, a contestação serve para contraditar os argumentos trazidos na inicial, sob pena de presunção de veracidade em relação à matéria de fato e sofrer também a revelia. Nós já vimos lá no artigo 344. Agora, no 345, vamos ver os casos aonde a revelia não produzirá os efeitos, aonde não se tem os efeitos da revelia. Vamos lá. Havendo pluralidade de réus. O que eu entendo por pluralidade de réus? Que há um litisconsórcio. Litisconsórcio, se é pluralidade de réus, só litisconsórcio passivo. Logo, não é todo e qualquer litisconsórcio que estarei trabalhando aqui. Por exemplo, o litisconsórcio ativo não entra. Por quê? Não há pluralidade de réus. Vamos também, junto com esse inciso 1, é muito importante analisar o artigo 1005 e trazer à luz do 345, inciso 1. Porque o artigo 1005, se você observar, ele trata-se do recurso que pode ser apresentado sempre pelo recorrente, seja ele parte autora ou parte ré. E que o recurso apresentado por um dos recorrentes que esteja em litisconsórcio, aos outros recorrentes serão aproveitados. Vamos lá, vamos continuar. Existe o litisconsórcio necessário. O que seria o litisconsórcio necessário? É aquele litisconsórcio que a lei exige como sendo necessário acontecer. Vamos pensar que duas pessoas celebraram um negócio jurídico, e nós vamos considerar aqui uma ação. Um negócio jurídico firmado entre duas pessoas. Só que o celebrante tem conhecimento que o devedor está praticando uma fraude na hora que está fazendo essa
doação. O credor descobre dessa doação que ela tem o fim de impedir a execução, de haver a reparação, de tornar a ação infrutífera. Então, o que ele faz? Ele entra com uma ação anulatória pedindo o desfazimento do negócio firmado pelo devedor insolvente com o adquirente, que é um celebrante que tem conhecimento da fraude. Como se aplicaria o efeito aí? Havendo pluralidade de réus, olha, o autor entrou contra 2 réus, os celebrantes de um negócio jurídico fraudulento. É um litisconsórcio necessário porque a lei determina que deve ser chamado ao processo tanto o doador como o adquirente, que celebrou aquele negócio jurídico. O autor faz. Só que, vamos pensar aqui, somente um dos réus se manifeste no processo, nesse caso, em relação à doação fraudulenta, e diga a si mesmo no processo: opa, há um fato impeditivo para essa ação. Por quê? Porque o título executivo que dá ao autor, a esse credor, o direito, já está extinto. Ou mesmo a ação não pode ser mais proposta porque já passou o prazo prescritivo do artigo 206. Aquela prescrição lá do artigo 206 já passou. Então vai dizer: olha, tu não pode mais anular esse negócio jurídico porque tu já está sendo... o seu direito já precluiu. Eu pergunto, mesmo que a outra parte mantenha-se silente, as alegações trazidas por um aproveita-se ao outro, é só analisar. Trata-se do mesmo assunto? Quando eu falo de litisconsórcio necessário, é porque a lei diz: olha, é necessário colocar junto porque eles têm interesse em comum. Se o interesse das partes réis é em comum, ou seja, é interesse do adquirente manter-se no réu, ou manter-se com o bem, é interesse da parte autora permanecer a doação. Há um interesse em comum. O que é contrário ao interesse do autor, que quer anular o negócio jurídico para que ele possa pegar esse bem e executar. E trazer ao rol de execução. Os interesses dos réus são comuns. Se são comuns, se um deles apresentar contestação, ao outro se aproveita. Ou seja, é aplicável ao litisconsórcio necessário. Vamos pensar em um outro caso. E aí nós vamos aderir à parte final que ficou faltando nesse artigo 345. Salvo se distintos e opostos forem os interesses. Vamos pensar na seguinte ação indenizatória proposta pela parte autora. Novamente, eu tenho aqui, litisconsórcio. Um litisconsórcio passivo. Mas dessa vez, ele não é um litisconsórcio passivo necessário. Ele é um litisconsórcio passivo simples. O que significa isso, litisconsórcio simples? Interesses distintos. Ora, eu tenho interesses distintos, sentença será distinta. Vamos pensar que o noivo contrata o alfaiate e contrata a cerimonialista para providenciar a festa de um casamento. Acontece que a festa não acontece por erro dos dois. O autor entra com ação tanto contra o alfaiate
contra a celebrante, informando: olha, a festa não aconteceu por erro desses dois. A celebrante mantém-se calado. A celebrante não se manifesta depois de receber, de ser citada, porque propositadamente ela trocou o nome da noiva e colocou o nome da ex do noivo, a ex-namorada do noivo. O que aborreceu a atual noiva e rompeu o casamento, rompeu a relação e não quis mais saber de casar. Tem um nexo. Já o alfaiate, ele responde à contestação e diz: ora, eu não apresentei o terno no prazo porque a parte autora não trouxe o material que era a responsabilidade dele trazer e nem desembaraçou aquele linho fino que ele queria lá da Itália. Então, como é que eu vou fazer o terno dele se ele não me traz o material? Eu fico impedido, eu só posso trabalhar se eu receber a matéria-prima. E a matéria-prima, de acordo com o contrato, e apresenta o contrato nos autos, era de responsabilidade do autor. Eu posso dizer que a contestação desse réu 1, ela pode ser aproveitada pelo réu 2? Não. A matéria que o autor traz em relação à mudança do nome da noiva propositadamente com a ex-namorada tem alguma relação? Será que ela é suprida quando o alfaiate fala que ele não recebeu a matéria-prima? Será que eu posso dizer que houve uma impugnação específica, havendo a apresentação apenas de uma das contestações por parte de um dos réus que estão em litisconsórcio? É evidente que não. Então, matéria não impugnada, presunção de veracidade. Então, a presunção de veracidade ocorrerá em relação ao réu 2. Presunção de veracidade em relação à matéria de fato. Vai ficar imperando que a parte ré, quando trocou os nomes, o fez propositadamente. Porque não tem como afastar essa presunção de veracidade pelas alegações juntadas aos autos pela parte ré com a sua contestação. Vamos para um outro exemplo, e nesse caso temos que trazer à mente algumas ideias da oposição. O que é oposição? É quando duas pessoas estiverem litigando em um processo, alguém se opõe a esse objeto que é litígio nesse primeiro processo. Então, eu tenho um processo em trâmite e alguém vai se impor dentro desse processo dizendo o seguinte: opa, não pertence a nenhum dos dois. Vamos lá, por exemplo. E aqui eu vou trabalhar em opostos. Olha só. O autor entra com uma ação contra o réu reivindicando uma casa ou um imóvel. Ele diz: o imóvel é meu. Então, nessa primeira ação, e vamos analisar aqui só essa primeira ação, nós vamos ter o quê? Autor e réu litigando por um imóvel. O autor vai dizer: o imóvel me pertence. O réu dessa ação originária vai dizer: não, o imóvel me pertence. Observa que os interesses da parte autora e da parte ré são distintos. Eles estão litigando e aparece um terceiro, uma terceira pessoa, e diz o seguinte: eu vou me opor a esse litígio. Por quê? Porque o bem que eles estão aqui discutindo não pertence nem ao autor e nem ao réu dessa ação originária, mas me pertence. Observa que
o opoente vai virar autor. O autor da primeira ação vai virar réu. O réu da primeira ação continua sendo réu, mas segundo réu. Em suma, tanto autor como réu da primeira ação irão virar réu nessa oposição. E eu pergunto, se o réu da primeira ação manter-se silente e apenas o autor apresentar a contestação nessa oposição, os argumentos do autor trazer a casa me pertence e não pertence a esse opoente, serve para o réu 2? Ao dizer que a casa pertence ao autor, também quer dizer que pertence ao réu da primeira ação? Não, porque os interesses são distintos e há uma oposição, um se opõe ao outro, que vai se opor a esse terceiro. Portanto, a revelia não produz efeito quando houver pluralidade de réus, desde que comuns sejam os interesses, ou salvo se não forem distintos ou opostos os interesses. O que ficaria melhor nesse artigo 345 é acrescentar: havendo pluralidade, não haverá produção dos efeitos da revelia, aquele que não contestar, desde que comuns sejam os interesses. Vamos para a segunda fase. O segundo fato impeditivo da revelia é quando tratasse de direitos indisponível. O autor entra com uma ação contra o réu querendo a devolução de um órgão que foi transplantado. O juiz vai analisar, por mais que o réu não responda em relação à devolução, o juiz vai dizer: é impossível. Há um impedimento a essa ação. Ela é impossível, ela traz direito indisponível. Vamos pensar outro caso. Autor e réu façam uma aposta de jogo. O autor ganha, o réu não paga. O autor entra com uma ação de cobrança. Eu quero o valor da nossa aposta. O meu time ganhou, o seu perdeu, paga o que você me deve. Por mais que o juiz reconheça o direito do autor, que houve uma aposta, a dívida é incobrável. Artigo 844 do Código Civil. A dívida será incobrável, não tem como ser executada. Então, para que perder o tempo da justiça de ficar discutindo esse assunto, se trata-se de direito que não foi disciplinado na lei? O que o juiz vai ter que falar? Mesmo que o réu não apresente a contestação e seja revel, ele não vai aplicar a revelia porque a inicial carece de interesse. Não tem interesse jurídico. Não há possibilidade jurídica. Há um fato impeditivo dessa cobrança. Então o juiz de plano pode extinguir o processo. Acontece que vamos também colocar aí os casos aonde o juiz possa dar a improcedência liminar do pedido, como aqueles casos previstos no artigo 330 ou 332. E observa que no artigo 332 nem necessário é para o juiz abrir o direito à contestação ainda nessa fase. E só vai ser citado o réu já para apresentar as contrarrazões caso a parte autora recorra. No artigo 330, eu tenho o caso da inépcia, aonde, se a petição é inepta, e mesmo que o juiz não faça no juízo de admissibilidade, ele pode fazer lá no saneamento e verificar: opa, a petição é inepta,
Depois de ter passado o prazo da contestação, o réu não contestou, mas eu percebo que a petição é inepta. Isso é uma impossibilidade de continuar, de desenvolvimento do processo. A inépcia impede o desenvolvimento do processo. Mesmo que o réu seja revel, o juiz não vai aplicar, porque ele vai ter que extinguir o processo. Tem um vício maior que obriga que ele venha a extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso 1. A inépcia é indeferimento da petição inicial, indeferimento no artigo 485, inciso 1. Vamos lá, então. A revelia não produz se o direito for indisponível. Vamos pensar, então, com a marcha aberta, vamos pensar. Apresentou a petição inicial, houve a distribuição. No juízo de admissibilidade, o juiz não quis entrar no mérito, não analisou. Na audiência de conciliação, o réu não apareceu. A contestação, o réu não apresentou. No saneamento, o juiz foi analisar e deu. Houve a ocorrência do efeito da revelia? Ele diz: não há ocorrência do efeito da revelia. Por quê? Porque existe um vício na petição inicial. Então não posso dar continuidade. Trata-se de um direito indisponível. Não posso dar continuidade. Então ele vai dizer o quê? É necessário aqui ele aplicar o efeito da revelia? Digamos, há ocorrência do efeito da revelia, mas o pedido é indisponível. Houve litisconsórcio. Se houve litisconsórcio, ele vai dizer: inocorreu. Se o pedido, ele não vai nem analisar isso. Aqui no saneamento, ele pode dar diretamente uma sentença sem resolução. Mas, professor, no caso de haver litisconsórcio e um fez, ele não vai aplicar, porque um apresentou. Ele vai dizer caso de inocorrência, então ele vai mandar especificar a prova e vida segue normalmente. E nos casos que ele entender que há ocorrência, o réu não apresentou, não existe nenhum fato, o juiz vai mandar novamente especificar a prova, só que ele não vai mais intimar a parte ré. É o único detalhe, ele não vai intimar a parte ré, vai dar a presunção de veracidade em relação à matéria de fato que não foi contestada da inicial e vai mandar especificação de provas. Professor, o réu pode especificar mesmo sendo revel? Pode. O réu pode participar da audiência de instrução mesmo sendo revel? Pode. O réu pode contraditar as provas da inicial da parte autora? Pode. E se especificar na especificação de prova for aberto prazo, ele pode apresentar rol de testemunha? Pode fazer normalmente. A revelia é em relação a não ser intimado e presunção de veracidade. E havendo o não comparecimento injustificado da audiência, aplica-se a multa. Vamos para o inciso 3. Não haverá a produção dos efeitos da revelia se a petição inicial não estiver acompanhada com a procuração ou documentos necessários. Ora, o que é que diz o artigo 320? A petição deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. E um deles é aquele que está previsto no artigo 104, que é a procuração. Procedimento comum, se não tiver, naquela exceção, eu tenho que apresentar a procuração.
Artigo 434 também no mesmo sentido diz que a parte autora está obrigada a juntar todos os documentos necessários, todos os documentos indispensáveis à propositura da ação. E documentos esses, lembrando novamente, provas documentais, como o caso do mandado de segurança, que precisa estar as provas juntadas, ser de fácil compreensão e não necessitar de dilação probatória. E caso contrário, o mandado de segurança não vai. Você entra com uma ação cautelar, seguida de uma ação de conhecimento, mas não vai através do mandado de segurança. Artigo 334 diz o quê? Se a petição inicial não preencher os requisitos essenciais do 319, que são aqueles elementos: endereçamento, partes, causa de pedido, valor da causa, provas e denominação ou escolha ou opção da audiência de conciliação ou mediação. Se não tiver os requisitos, ele não vai receber. E olha o que ele vai fazer: determina a emenda da petição no prazo de 15 dias, ou seja, complete, coloque o que está faltando, no artigo 320 ou no artigo 319, quando é possível. Se for causa de pedido, é caso de inépcia de plano. Mas quando é possível, é dizer, emende a inicial, qualifique corretamente a parte, não foi encontrada a parte ré, ele manda emendar no prazo de 15 dias. E se passar desses 15 dias a parte ré continuar inerte, ele vai extinguir o processo sem resolução do mérito. Não aplica-se a revelia. Advogado não apresentou a procuração, 15 dias para apresentar. Depois desses 15 dias continuou inerte, não apresentou a procuração, o juiz vai extinguir o processo sem resolução do mérito, porque a petição inexiste. Mas professor, foi depois da contestação e não aplica primeiro a revelia e depois aplica a extinção? Um processo extinto, de que vale a revelia? De nada. Petição inicial é juntada sem procuração. Vamos ver o caso. Houve uma distribuição. A parte autora voluntariamente requer prorrogação do prazo. Tem esse direito? Tem. Por quanto? Por mais 15 dias. Na audiência de conciliação, as partes não chegam a acordo, mas ela não apresentou ainda a procuração. O prazo de resposta, que é a contestação, transcreve em branco, ou seja, a parte ré não apresentou a sua contestação. Vem a parte do saneamento, se o juiz vai aplicar ou não a revelia. Mas para isso ele vai dizer, houve a revelia? Ele vai dizer, houve. A parte não apresentou e não enquadra-se nenhum daqueles artigos do 345. Opa, calma. Mas tem um problema aqui que ele verificou. A parte autora não apresentou a procuração. E isso é caso de extinção do processo sem resolução do mérito. Vai aplicar a revelia? Não vai aplicar a revelia porque ele vai aplicar a extinção do processo sem resolução do mérito. Identificou os dois. Lembrando que uma petição inicial, conforme já vimos no artigo 319, deve conter os seguintes elementos: endereçamento, qualificação das partes, causa de pedir. O que seria causa de pedir? As preliminares, as alegações de fato e de direito. Lembrando, não impugnada, presunção de veracidade.
alegações de direito têm que ser provadas nos termos do artigo 373, inciso 1 do CPC. Depois vem pedidos, protesto genérico de provas, opção da audiência e valor da causa. Assim que se define uma petição inicial. Professor, em uma contestação, impugnação específica em relação à causa. Cada pedido ele tem um motivo. Esses motivos têm que ser impugnados. Assim que você impugna pedido, impugnando as causas que deram origem a esses pedidos. Causas que dão origem ao pedido, causas que sustentam esse pedido. Vamos agora mudar um pouquinho do assunto e passar para um outro fato que é um pouquinho complicado de entender por causa da redação. Ele fala o seguinte: o não comparecimento do réu no juizado é muito chamado de demandado, demandante. Demandante para o autor, demandado para o réu. Mas o não comparecimento, olha só, o não comparecimento, tão somente a sessão de conciliação ou instrução e julgamento, traz-se, que interessante, presunção de veracidade em relação aos fatos alegados pelo autor na sua inicial. O que é que diz o artigo 78? Oferecimento da resposta não dispensa o comparecimento pessoal da parte à audiência, sob pena de efeitos da revelia. O simples oferecimento da resposta, ou seja, eu posso juntar a resposta, não dispensa o meu comparecimento à audiência, sob pena dos efeitos da revelia. Perfeito. Lembra do artigo 344, que ele fala seja em revelia e presunção de veracidade. Revelia e presunção de veracidade. Vamos estudar melhor esse fato aqui. O artigo 20 ele é bem claro. Faltou a audiência de conciliação ou instrução, presunção de veracidade. Ou seja, faltou a qualquer das audiências, presunção de veracidade. Para que eu possa entender melhor aquilo ali, eu vou ter que dar uma volta na diferença do rito, do procedimento comum, que eu já vi, e fazer um paralelo com os juizados especiais. Então, nos juizados especiais, registra a petição inicial, só que aqui ela pode ser oral. A diferença em relação a essa é que só deve ser escrita. Essa pode ser oral. Ela vai ser reduzida a termo. Há distribuição em ambos os casos. Há um juízo de admissibilidade em ambos os casos. Há uma citação, tem alteração em relação à citação do edital nos juizados especiais cíveis, já no da Fazenda, a edital já é aceita. A audiência, e muda aqui na audiência. A audiência de conciliação aqui, ela é distinta da audiência de instrução e julgamento. E tem algumas outras fases que acontecem antes da audiência de instrução. Aqui é na mesma data. Ela, via de regra, é una, mas tanto é que ela fala em sequência na audiência de conciliação, em sequência a audiência de instrução. Porém, entre ambas, há algumas diferenças. Porque na audiência una, primeiro o juiz questiona. E aqui só serve para uma coisa: audiência de conciliação. Só serve para o réu apresentar a proposta e voltou a aceitar. Eu não vou discutir na sessão de conciliação
matéria de direito. E se eu não vou discutir a matéria, nem quiçá qualquer que seja o assunto tratado na inicial, questiona logo de plano. Como é que pode aplicar-se a presunção de veracidade? Pode-se aplicar a revelia. Perfeito. A revelia, os efeitos da revelia pode se aplicar. Qual é? Não será mais intimado, você é um revel. Mas a presunção de veracidade em relação à matéria de fato, que nem pode ser discutida aqui, abre uma falha na lei. Mas vamos verificar. Por que o legislador quis aplicar a presunção de veracidade na sessão de conciliação? Na de instrução, perfeito. Pode ser que seja a contestação oral, e a contestação oral ela é prevista no artigo 30 da Lei dos Juizados. No procedimento comum, artigo 335, ele diz que a contestação é por petição, por escrito. Não aceita a contestação oral no procedimento comum. Mas vamos voltar aqui, então. Ora, audiência de conciliação. Não houve acordo, ou então a parte não compareceu. Tem como aplicar? Aqui é só proposta de acordo, não adianta querer a parte, querer conseguir na matéria de direito que o juiz vai dizer, está impedido. E o próprio FONAGE diz o seguinte, olha aqui, ó, o momento para apresentar a contestação é o momento que antecede a audiência de instrução. Não é na audiência de conciliação, eu posso juntar, mas não é. Eu posso juntar a qualquer momento, após a citação, eu posso juntar a minha contestação. Mas de acordo com o FONAGE, é antes da audiência de instrução. O juiz vai aplicar pela simples falta aqui a revelia? Não. Artigo 29, ele vai fazer um saneamento e julgar todas as causas que impedem a continuidade do processo. E nesse saneamento ele vai verificar a audiência de conciliação, não esteve presente, juntou a contestação, beleza, vou aplicar a revelia. Vou aplicar a revelia? Sim, eu vou aplicar a revelia. Quais são os efeitos da revelia? Não ser mais intimado e posso inclusive aplicar uma multa. Aquela multa prevista no artigo 334, parágrafo 8º do CPC, do Código de Processo Civil. Aquela multa que vai até 2%. Porque nesse saneamento que ele vai decidir conforme que ele tem. Vejamos, o réu não comparece e nem apresenta a contestação, mas está acobertado por uma daquelas inocorrências que acabamos de ver, uma daquelas inocorrências da revelia, prevista no artigo 345, que também se aplica na Lei dos Juizados Especiais, porque há uma omissão na própria Lei 9.099 de 95, como também ela é compatível. Não há nada que a torne incompatível com a Lei do Juizado a aplicar inocorrência. Por exemplo, ele não apresentou, ele não é obrigado a falar sobre aquilo, então comparece e fica calado, e não vai aplicar a revelia. O juiz, então, nesse saneamento, é ele quem decide com base na lei. Chega a audiência de instrução, vamos lá, está presente, mas não responde. 345, se for lhe prejudicar, o réu pode exercer o direito de ficar em silêncio. O direito ao silêncio é direito do réu. Ele não precisa impugnar nada e não falar nada. Mas, professor, ele não compareceu e nem juntou. Aplica-se o efeito da revelia e a presunção de veracidade por não ter contestado a matéria de fato. Ele não compareceu à audiência, mas ele juntou a contestação. O juiz pode simplesmente dizer, eu não vou ler a contestação, eu vou ignorar a contestação, eu vou arrancar a contestação do processo, porque estaria sendo contrário ao princípio do direito do contraditório da ampla defesa, porque ele apresentou.
A norma jurídica, no artigo 20, em momento algum, ela diz: será desentranhada dos autos a contestação. A contestação continua entranhada nos autos. O juiz não pode simplesmente entender e dizer: eu vou desentranhar a contestação. Não existe norma jurídica determinando que desentranhe a contestação que foi apresentada. E se assim o fizer, não estaria contrário ao princípio da ampla defesa e do contraditório? Não estaria afrontando princípios constitucionais? Então o artigo 20 tem que ser analisado com bastante cautela e dizer: opa, calma. Ele não compareceu às audiências, mas ele apresentou a contestação, então eu não posso aplicar a presunção de veracidade, mas eu posso aplicar a revelia. Eu posso aplicar os efeitos da revelia por causa do ato. O ato de não comparecer sempre será um ato atentatório à dignidade da justiça. Posso aplicar a revelia. Vejamos. Audiência una, que pode ser dividida, como já vimos, conforme o entendimento e a necessidade que o processo trouxer. Não comparece à audiência de instrução. Ou seja, houve ausência que não foi justificada nos autos. Pergunta-se: aplica-se a revelia? Houve, sim. Então, beleza. Aplica-se a revelia em relação ao descumprimento das formalidades e por considerar ato atentatório à dignidade da justiça? Sim, vai ser aplicada a multa. Artigo 8º. Porque quando ele se mostra rebelde, indisciplinado, tem que se aplicar uma multa. Continuando. A hipótese de não ocorrência? Não há hipótese. Se não há hipótese, aplica-se também a presunção de veracidade? Sim. Ora, não juntou a contestação, não compareceu à audiência, aplica-se a multa e a presunção de veracidade. Além do mais, não será mais intimado por ato subsequente, qual seja aqui a sentença. Tranquilos? Não comparecimento, multa de 8%. Quando? Não comparecer à audiência de conciliação. Porque não compareceu é ato atentatório. Professor, e não compareceu à audiência de instrução. Na audiência de instrução, no artigo 20 da Lei dos Juizados Especiais, é onde ele faz a contestação oral. Se não apareceu e não fez a juntada da contestação, presunção de veracidade em relação à matéria de fato. Perfeito estaria aí o artigo 20. Lembrando, sessão de conciliação, não se discute matéria. Então, aplica-se a regra do artigo 334, parágrafo 8º. Artigo 844, assim como o artigo 20, ele diz o seguinte: o não comparecimento do réu importa em revelia. Ou seja, de plano aplica a revelia. Não compareceu, aplica-se a revelia. É comparecimento injustificado, não é simples não comparecimento. É um não comparecimento injustificado do réu, aplica-se a revelia. Além disso, eu posso aplicar isso aqui também. Artigo 769 diz que pode aplicar na trabalhista. Brincando, tranquilo. Só que ele diz: além de aplicar a revelia, além ou mais e confissão quanto à matéria de fato, porque também na contestação ou no procedimento trabalhista, assim como no artigo 30 da Lei dos Juizados Especiais, a contestação também ela é oral e é feita na audiência de instrução. O não comparecimento,
a audiência de instrução e ou una, né? Se for una, começa com a conciliação e depois logo automaticamente já entra na instrução. Ela importa em revelia, só não comparecimento. Além de haver a presunção de veracidade em relação à matéria de fato contida na inicial ou na reclamatória, no caso da Justiça do Trabalho, chama-se de reclamação ou reclamatória, é apresentada pelo reclamante ou pela parte autora.